Nós temos, neste semestre, pregado sobre algumas das expressões que Jesus usou, tá certo? Nós começamos com o tema, por minha causa. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Por minha causa. Depois, o tema seguinte foi a minha casa. Foi quando Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E hoje, a expressão é, estarás comigo. Eu quero que você entenda que o dia mais difícil da sua vida, o pior dia da sua vida, pode ser o dia da maior oportunidade de toda a sua existência. O dia mais difícil da sua vida pode ser o dia da maior oportunidade de toda a sua existência. Amém? Vocês trouxeram a Bíblia? Lembram que eu disse que pode ler no smartphone? Pode ser no papel. Quero que vocês encontrem, por favor, Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Uma saudação carinhosa para todos os que nos acompanham pela internet. Vocês fazem parte aqui do coração dessa comunidade. Deus abençoe a vocês todos. Acharam? Digam amém. Inclinem a cabeça, por favor. Querido Deus, nosso Pai. Nós vamos ler o teu livro. Nós não queremos ser influenciados pelas coisas humanas. Queremos ser influenciados pela tua palavra. E nesta hora, humildemente, nós suplicamos o batismo do Espírito Santo, com porção grandiosa, para que entendamos que a tua palavra é vida, e que no pior dia da nossa vida, o Senhor Jesus pode prover a maior de todas as nossas oportunidades. Nós oramos em favor dos que estão lotando a nave da igreja aqui, e também em favor daqueles que nos acompanham pela internet, em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar a leitura no verso número 39. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro condenado, o outro ladrão, repreendeu-o dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo hoje que estarás comigo, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vocês perceberam que até na hora de ler, eu tentei ler do jeito que eu creio? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E não, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Perceberam isso ou não? E vou dizer para vocês com todo o carinho do meu coração, não foi de propósito. Que se o fosse, eu diria. Eu creio que o que Jesus disse para o ladrão, que se arrependeu na última hora, no pior dia da sua vida, foi, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu vou ensinar isso para vocês hoje. Por isso eu peço o Espírito de Deus que nos abençoe, que nos ajude. Eu tive bons mestres, bons professores. De vez em quando eu cito, e um deles está aqui hoje, Pastor Orne. Eu ganhei essa Bíblia aqui em 1975.
Foi um presente da avó Leni, no dia que eu fiz aniversário. Foi no dia que eu fiz 20 anos. Já se passaram mais de 40. Essa Bíblia aqui eu usei quando eu fiz teologia. Ela está toda marcada. É uma tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. No meu entender, esta aqui é a melhor que eu posso usar aqui. Depois, porque a vista vai ficando curta, então eu peguei uma Bíblia grandona como essa, que não é esta, já gastei. E agora eu estou com uma outra Bíblia. E essa aqui deve ser a quinta, talvez. Também, Almeida, revista e atualizada. Mas, todas as versões bíblicas, elas têm algum problema. Todas elas. Por que eu falo isso? Porque tudo aquilo que o homem coloca à mão, ele macula. De alguma maneira ele estraga. Estou certo? Por quê? Tudo aquilo que nós fazemos recebe um pouquinho da nossa impressão digital. Eu pedi aos pregadores que pregam nesta igreja para não usar a Bíblia, a mensagem. Outro dia um me desobedeceu. Mas provavelmente também ele não vai pregar mais aqui. Vivi, traz essa Bíblia aqui para mim, a mensagem. Eu vou citar isso aqui para mostrar para vocês que as versões todas elas têm alguma dificuldade. Aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 10, que é onde João diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Essa versão, que é uma versão livre, se é uma versão livre, ela tem liberdade, ok? Quando João escreveu o Apocalipse, a expressão Kuriake Remera, o dia do Senhor, era o dia do Senhor nosso Deus, que poderia ser interpretado como o sábado do Senhor nosso Deus, mas poderia ser interpretado também como o dia da vinda do Senhor nosso Deus. Porque a Bíblia diz que aquele dia, o dia do Senhor será grande, lembram? Será de alegria e de tristeza. Aí a versão aqui livre diz assim, 1:10. Era domingo, dia da ressurreição, e eu estava no Espírito orando, e ouvi uma voz atrás de mim. Traduzir o Kuriake Remera, dia do Senhor, escrito no 1º século. Aí, filha, nem quero ficar com ela aqui. Traduzir Kuriake Remera, escrito no 1º século, como domingo, de duas razões, uma, ou é má fé, ou é falta de conhecimento linguístico. Sabem por quê? Porque o Kuriake Remera só foi ser usado, essa expressão só foi ser usada como o dia do Senhor Imperador, o domingo, no 3º século da nossa era. Como que alguém que escreveu alguma coisa no 1º século, querendo dizer uma coisa, agora pode ser traduzido por outra coisa? Mas não é só essa daí tem uma centena de confusões. A Bíblia que eu uso, como já falei, é a revista e atualizada, ok? Ela tem algum problema? Tem, eu vou citar um problema. João capítulo 3, João 3, verso 18. João 3, 18. Em João 3, 18, se alguém tiver aqui a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, pode nos ajudar, está aí? A revista atualizada diz assim: quem nele crê, em Jesus, não é julgado. Quem tem a revista atualizada aí, deixa eu ver, está certo? Quem nele crê, não é julgado.
não foi a melhor tradução. Sabem por quê? Porque o verbo krimetai, que foi traduzido por julgado, ele deveria ter sido traduzido por condenado. Porque ele tanto poderia ser traduzido por julgado, condenado, culpado. E justamente escolheram a expressão que não diz a verdade. Por que não diz a verdade? Não diz a verdade porque a Bíblia diz que todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. É julgamento. Agora, como é que um verso vai dizer que quem nele crê não é julgado? Então, o correto, e quem tem aí a versão revista e corrigida, nesse verso, ela é melhor do que a atualizada, que diz, quem nele crê não é condenado. Ok? Tendo colocado todas essas coisas, eu quero mostrar umas telas para vocês sobre o verso em questão. Lucas 23, 43. Eu vou repetir. O texto bíblico aqui diz assim: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Está escrito aí na sua Bíblia? Tá. Esse texto, ele poderia ser pontuado com as vírgulas, que é uma coisa que aconteceu só no 9º século da nossa era. E vejam, quem pontuou, colocou a sua digital, a sua crença, a sua própria teologia. Por quê? Porque o texto era escrito sem vírgulas, não tinha vírgula. Então, quando ele foi pontuado no 9º século, ele poderia ter sido pontuado assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ótimo. Mas ele poderia ser pontuado também da segunda maneira: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ótimo também. E poderia ainda ser pontuado da terceira maneira: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Gente, é muita confusão, não é? Creiam-me, por favor, tudo que o homem coloca a mão, de alguma maneira ele estraga. O homem não consegue melhorar as coisas, nós conseguimos sim estragar. Não basta uma lei que impera desde que o pecado entrou aqui no planeta, chamada de lei da decrepitude, onde as coisas só vão piorando. Nós também, como seres humanos, quando nós colocamos a mão, nós estragamos as coisas, especialmente se são as coisas de Deus. Estão vendo por que Deus não deixou que a sua lei fosse escrita por homem? Porque Ele mesmo colocou o seu dedo na tábua? Porque se o homem escrevesse, podem crer, teria algum problema, por menor que fosse. Ok? Até aqui? Como que foi escrito no original? Roda para mim aí. Lá em cima está escrito em grego. No meio é como nós lemos o grego. Ok? Amém, soi legu, semeron. O problema nosso é o tal semeron. Ok? Metemu eze entu paradiso. Em verdade te digo, olha só, sem vírgula. Em verdade te digo hoje, comigo estarás no paraíso. Lê sem vírgula. Em verdade te digo hoje, comigo estarás no paraíso. Não dá para saber o que Jesus disse. Agora, tem mais. Mostra mais uma aí. De acordo com a gramática da língua, ele tanto poderia ser, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, como poderia ser, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Porque gramaticalmente não dá para definir. Tem uma tela aí que vocês precisam ver, a próxima. Olha, mais uma, roda outra. Olha como era escrito. E esse aí, essa foto, é de um manuscrito muito famoso. É o Codex Vaticanus, que é parente próximo do mais antigo papiro onde está o livro de Lucas, que é o P75. No P75 não tem nenhum ponto, nenhum. Então, pelo texto, pela gramática,
Não dá para você falar, ó, Jesus falou, em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Também não dá para você dizer, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque não tinha vírgula. E outra coisa, quando nós lemos aqui na Bíblia, tem uma conjunção que, aqui, que não tem no original. O que não existe no original. Então é muita confusão para poucas cabeças. Uma última imagem, não, acho que essa daí é a última. Se você quiser entender, de acordo com o todo bíblico, que é o que nos interessa, a Bíblia como um todo, nós não pegamos, como cristãos adventistas do sétimo dia, um versinho da Bíblia e fazemos dele uma doutrina. Nós estudamos a Bíblia como um todo. Se você quiser entender o que Jesus disse, tendo em vista a Bíblia como um todo, você tem que ler assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O original, ele é melhor ainda. Ele diz assim: em verdade te digo hoje, comigo serás no paraíso. Esse é o original. Vamos para frente? Eu quero dar aqui umas informações para você, porque eu não posso falar aqui numa igreja desse tamanho, e mesmo que ela fosse pequenininha, porque uma pessoa vale muito, vale a vida do Senhor Jesus. Claro que como a igreja é grande de expressão, tudo que se faz aqui é visto. Às vezes numa menor não é visto. Mas eu não posso, ou aqui, ou acolá, ou ali, pregar um tema e deixar você assim flutuando. Eu vou estruturar os seus pés para você não ficar nas nuvens. Você irá para as nuvens, mas para encontrar Jesus, amém? Uma ilustração apenas de como uma vírgula pode atrapalhar tudo. Um homem comprou uma fazenda e ele pôs um caseiro para cuidar da fazenda. E ele ensinou o caseiro a fazer muitas coisas. E ele ensinou o caseiro a matar cobras, porque na fazenda tinha muitas cascavéis. E ele disse: a melhor maneira é você queimar as cobras, porque aí queima inclusive o espinhaço da cobra, porque dizem que o espinho da cobra é ultra venenoso. E o caseiro entendeu aquilo. Um belo dia, quando o caseiro se aproximou da casa principal, ele descobriu que ela estava cheia de cobras, que o patrão não ia lá. E ele mandou um telegrama para o patrão. Eu vou ler aqui o telegrama. O telegrama dizia o seguinte: a casa principal cheia de cobras. Casa principal cheia de cobras. Devo pôr fogo na casa ou poupar a casa? Escutem a resposta. Resposta: coloca fogo não. Poupe a casa. Dá para entender? Que não é para colocar fogo, é para poupar a casa. Mas pense, por exemplo, que quem estava passando o telegrama mudou a vírgula de posição. Então, o certo é, coloca fogo, não, poupe a casa. Imagine que, ao receber o telegrama, o caseiro leu assim: coloca fogo, não poupe a casa. Gente, às vezes, um pontozinho de nada pode determinar a perdição de alguém. E um pontozinho de nada pode determinar a salvação de alguém. Umas explicações assim para facilitar, porque depois eu quero mostrar a parte bonita desse assunto. Com base na evidência textual, ok? No original não havia vírgula. Isto quer dizer o seguinte: com base na evidência textual, eu não posso provar nada. Ok? Eu tenho aqui muitas informações. Se você quiser tê-las todas, entre no site stina.com.br e o sermão está na íntegra lá. Com base na evidência linguística. Textual, eu não posso provar nada. Linguística. Do ponto de vista gramatical, eu também não posso provar nada. Sabe por quê? Porque esse advérbio de tempo, o hoje,
na Bíblia, ele tanto pode se juntar ao verbo anterior, como também ele pode se juntar ao verbo posterior, gramaticalmente, ok? Só que tem um detalhe interessante, que Lucas, ele usou, tanto no seu evangelho, quanto em Atos, que foi ele que escreveu Atos, ele usou 20 vezes esse advérbio. E querem saber uma coisa? Das 20 vezes, 14 vezes, isto é, 70% das vezes, o advérbio se junta ao verbo anterior e não ao posterior. No caso do nosso texto, é o verbo dizer. Te digo hoje. Então, se nós formos seguir o contexto de Lucas, em sua maioria das situações, nós vamos entender que Jesus disse assim: em verdade te digo hoje, ok? Apenas 6 vezes, isto é, 30% das vezes que ele usou esse advérbio de tempo, o advérbio se ligou ao verbo seguinte e não ao primeiro, ok? Então, se do ponto de vista da evidência textual e também da evidência linguística, eu não posso fazer nada. Deixa eu dar uma outra informação. Lucas não era judeu, mas ele usou uma porção de expressões semíticas. Por exemplo, há muitas expressões no Antigo Testamento, e eu já falei aqui muitas vezes, que o Novo Testamento é uma colcha de retalhos do Antigo Testamento. Lembram disso? Ele usou muitas expressões semíticas. O próprio Deus usou essa expressão. Deuteronômio 11:26, Deus falou assim: eis que hoje eu proponho diante de vós a vida e a morte. Eis que hoje eu proponho diante de vós a vida e a morte. Eu acho que nós temos que partir para uma evidência que não tem nada a ver com puxar a brasa para a sardinha, mas com evidência bíblica. O que a Bíblia pensa como um todo sobre este assunto? O que Jesus ensinou sobre esse assunto? Será que Jesus ensinou que a pessoa, já que morre, recebe o galardão? Jesus nunca ensinou isso. Naquele que é o texto que muitos julgam ser o versuário da Bíblia, Jesus falou que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em conexão com esse, em João 14, ele diz assim: eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar, virei outra vez, e então vos receberei para mim mesmo. Na teologia de Jesus, o galardão é no final, é na segunda vinda, não é quando morre. Na teologia de Paulo, o galardão é na segunda vinda, não é quando morre. Na teologia de João, em Apocalipse, o galardão é quando Jesus vem, não é quando morre. Agora, gente, pensem aqui comigo, com tranquilidade, sem pressão. Se o todo bíblico não ensina que o galardão é quando morre, se o todo bíblico não ensina que a pessoa morre ou vai para o céu, vai para o inferno imediatamente, por que razão Jesus diria para ele: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso? Querem ver mais? Jesus não foi para o paraíso na sexta-feira, gente. Está na Bíblia. Em João, no capítulo 20, no verso 17, a Maria chegou para abraçar os pés de Jesus, para adorá-lo, e já era domingo de manhã. E ele falou para ela: espera aí, não me toques ainda não, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Jesus mentiu? Não. João 14:6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade, ele não mente. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu amo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por inúmeras razões, mas eu a amo também por sua coerência. Não sei quantos de vocês possuem essa Bíblia aqui. Essa aqui é uma Bíblia Adventista.
É a Bíblia de Estudo Andrews. São os doutores da nossa igreja que fazem as explicações dessa Bíblia aqui. No comecinho dela aqui, ela diz que essa aqui é uma tradução de João Ferreira de Almeida. Ela foi impressa pela Casa Publicadora Brasileira. Nós poderíamos ter alterado Lucas 23, 43 e colocado ali o que nós cremos. Mas por uma questão de coerência, se a Bíblia é tradução João Ferreira de Almeida, nós temos que ser leais. E mesmo tendo escrito aqui em Lucas 23, 43, o que está escrito na versão comum de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, tem no rodapé uma explicação. E assim, um resumo pequenininho, desse tamanho assim no rodapé, de todas essas informações que eu estou dando para vocês. Claro que eu tenho 30 minutos para dar as informações, eu posso dar 10 vezes informações do que eles colocaram num trechinho assim. Mas tem que haver coerência, e coerência era a pregação de Jesus. Jesus jamais teria dito, você vai para o paraíso comigo hoje. Porque Jesus não mente, ele não foi para o paraíso. O que aconteceu então? Aconteceu que aos homens pontuarem, colocarem as vírgulas, eles colocaram um pouquinho das suas crenças. Um imortalista, por exemplo, que crê, ele não ia colocar a vírgula de jeito nenhum no lugar certo, porque ele tem as suas convicções. Estão entendendo quando eu digo que quando o homem coloca a mão, ele macula? Macula. Mas eu estou aqui para ensinar vocês. Alguns de vocês não, porque vocês sabem mais do que eu. Mas eu estou aqui para conduzir vocês no caminho, porque eu prometi isso no primeiro dia que eu estive aqui. Nós estamos indo para a eternidade. Às vezes a gente vai para o hospital. Eles enganam a gente quando vão dar uma injeção ou vão colocar um aparelho para pôr um soro, alguma coisa. Não vai doer nada, dói um pouquinho sim. Às vezes dói um pouquinho, irmãos. Mas é para o nosso bem. É para compreender. Bom, eu quero mostrar o lado bonito disso aqui. Vamos pensar agora na última conversa de Jesus com aquele homem. Os três foram levados para a cruz. A cruz era a pior maneira de alguém ser executado. Porque na cruz uma pessoa poderia ficar um dia, poderia ficar 2. Alguns resistiam 4, 5 dias. Quase sempre eram nus ou quase nus, completamente. Naquele momento terrível, não só para os ladrões, gente, mas terrível para Jesus. Um ladrão reconheceu que Jesus é o Senhor. Sabe quando a gente está arrebentado de canseira, com os lábios ressecados, um copo d'água? Aquele Senhor foi um copo de água para Jesus. O Jesus que só teve nos lábios vinagre e fel. Mas aquele moribundo olhou para ele e disse: Senhor. E o que o ladrão pediu para Jesus? O ladrão pediu uma coisa impressionante. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O pedido foi feito naquela hora, mas era um pedido para o futuro, tá certo? Sendo um pedido para o futuro, Jesus respondeu: em verdade eu afirmo a você agora, você estará comigo no paraíso. Em verdade eu afirmo para você agora, você estará comigo no paraíso. Eu vou tentar reescrever essa história. Esse trechinho. Olhe para cá. Vou reescrever. Nas minhas palavras.
Porque eu falei no começo que o pior dia da nossa vida pode ser transformado por Jesus na maior de todas as oportunidades da nossa existência toda. O ladrão deve ter falado para Jesus na linguagem de agora. Essa é uma nova versão. Senhor, eu estou perdido. Eu mereço estar aqui. Mas eu reconheço que o Senhor não merece estar aí. E também eu reconheço que o Senhor é o Senhor de tudo. Eu posso fazer um pedido para o Senhor? O Senhor pode me dar um lugarzinho no reino quando o Senhor vier? Estão entendendo a interpretação que eu estou fazendo? E veja as palavras de Jesus nessa nova interpretação. Já que você reconheceu quem eu sou, claro que para reconhecer quem eu sou nessa situação aqui, tem que ser pelo meu Espírito, pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, pelo meu Pai. Já que você reconheceu quem eu sou, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou transformar o seu pior dia na sua maior oportunidade. Pode confiar no que eu vou lhe falar agora. Você vai estar comigo no paraíso. Pergunto para a minha igreja. Dá para entender assim? Se dá, diga amém. Ou vocês preferem acreditar do outro jeito? Se não dá para acreditar do outro jeito, digam misericórdia. Eu quero pontuar aqui 5 coisas para terminar. Jesus não foi para o paraíso na sexta-feira. Jesus não mente. Certo? Ele jamais prometeria uma coisa que não poderia cumprir. Segundo, os ladrões tiveram que ter as suas pernas quebradas, porque eles estavam vivos no finalzinho do dia de sexta-feira. Porque era proibido tirar o ladrão da cruz, o bandido da cruz, a menos que fosse sexta-feira. E aí, para poder tirar, para ele não fugir, quebravam-lhe as pernas. Terceiro, se nós formos depender só do texto bíblico, da linguística, da gramática, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando nós conhecemos a Bíblia como um todo, e a Bíblia em nenhum lugar ensina que o galardão é já após a morte, nós vamos entender que Jesus prometeu um futuro glorioso para aquele ladrão arrependido. Se você quiser ficar com o que é correto, fique com o pensamento da Bíblia como um todo. Em verdade te digo, hoje, estarás comigo no paraíso. Amém? No Gólgota, Jesus pregou seu último sermão. Jesus pregou para multidões muitas vezes, mas ali no Gólgota, o seu sermão era para 2 pessoas. 2 pessoas apenas. Um ladrão que se arrependeu e um ladrão que não se arrependeu. 3 cruzes. 3 cruzes. Na cruz do centro, a cruz do Senhor Jesus, a cruz da entrega. De um lado, do ladrão que se arrependeu, a cruz da aceitação. Do outro lado, o ladrão que não se arrependeu, a cruz da negação, da rejeição. Você e eu, se quisermos ir para a eternidade, nós temos que ser crucificados com Cristo, como Paulo foi. Estou crucificado com Cristo, lembram?
O Senhor Jesus, ele falou assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e faça o quê? Tome a cruz. A minha pergunta é: já que eu não posso escolher a cruz do centro, porque aquela é a cruz do Senhor Jesus, aquela é a cruz da redenção, eu posso escolher uma das outras duas, ou a cruz da rejeição, ou a cruz da aceitação. E vou dizer uma coisa muitíssimo séria. Nestas duas cruzes estão representados todos os seres humanos de todos os tempos. Ou você está na cruz da aceitação, ou na cruz da rejeição. Se você estiver na cruz da rejeição, tenho nada para falar para você, porque agora é hora de falar só as coisas boas. Mas se você estiver na cruz da aceitação, o Senhor Jesus hoje, está dizendo para você, vou usar a segunda pessoa, estarás comigo no paraíso. Jesus não cometeu pecado nenhum, mas ele estava lá. E por que ele estava lá? Porque em 2 Coríntios 5, 21, a palavra diz que Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça. Uma pergunta retórica, não é para responder. O ladrão do qual nós estamos falando aqui, merecia a salvação? Não, eu falei para não responder, para não errar. Nós achamos que não, não é? Mas o fato da salvação, segundo a Bíblia, é um dom da graça de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O ladrão arrependido merecia a salvação ou não? Sabe por quê? A salvação não é porque eu sou bonzinho. A não salvação não é porque eu sou ladrão. A salvação é quando eu aceito o Senhor Jesus. Então, quando o ladrão disse assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, sim, ele merecia salvação, porque esse é o ponto especial da salvação. Se você aceita Jesus, se você está crucificado com Ele na cruz da aceitação, Ele diz para você também, você merece. Que tal? Não sou eu quem estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Jesus não falou para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Ele falou. Se eu aceito Jesus, eu mereço a salvação. Sabe por quê? Não são os meus méritos, são os méritos do meu Senhor, do meu Salvador. E Ele dá salvação para quem Ele quiser. Se Ele quiser salvar um desses bandidos terríveis, que de vez em quando falam deles assim na TV aí, Ele pode salvar. O julgamento não é meu. Eu fico olhando para aquele ladrão, eu gosto de meditar nas coisas da palavra de Deus. Quando ele falou assim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino futuro. Eu acho que ele ficou ansioso para escutar o que Jesus ia falar. Não? Talvez você esteja ansioso para escutar o que Jesus tem para dizer para você. Hoje Jesus está dizendo assim, estarás comigo. Hoje Jesus está dizendo, 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 estarás comigo.
eu quero me colocar nessa cruz. Na cruz da aceitação. Eu sou o seu pastor. Mesmo assim eu não mereço ser salvo. Mas quando eu me coloco na cruz da aceitação, o Senhor Jesus fala assim: Neumuel, você vai estar comigo no paraíso. Ingrid, você vai estar comigo no paraíso. Vai estar comigo no paraíso. Eu pergunto: você está disposto a aceitar a salvação de graça, sabendo que mesmo você sendo bonzinho ou boazinha, você não merece, mas que na hora que você diz assim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, o Senhor Jesus diz assim, estarás comigo. Basta apenas crer. A experiência desse ladrão me prova que o pior dia da vida de alguém, ou da minha, ou da sua, de alguém, pode ser o dia da maior oportunidade da existência. Não se desespere se você tiver um dia desses assim, o pior dia. Jesus está pertinho. É preciso apenas olhar do lado. E se você estiver na cruz da aceitação, Ele vai estar no centro. E se você pedir, lembra-te de mim, Ele vai dizer, estarás comigo. Quero convidar você para assumir a cruz agora. Pior dia da vida. Pode ser a grande oportunidade da existência. O ladrão arrependido aproveitou a oportunidade. E o resultado foi a certeza no reino de Deus, no paraíso de Deus. Jesus é aquele que pode transformar os nossos piores momentos nas maiores oportunidades da nossa existência. Deixa eu perguntar, está claro? Então, maestro, me ajuda aqui. Vou pedir de novo. Vamos cantar aquela música bonita, com tudo que tem direito. Queria fazer um chamado para a minha igreja. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos crer na palavra de Deus. Há coisas difíceis de entender na palavra de Deus. E se você não entender alguma coisa, procure as pessoas que são pagas pela igreja para entender. Você nos procure, por favor, os pastores da igreja, os líderes da igreja. Mas eu peço aqui carinhosamente, não fique com minhocas na cabeça, por favor. Quando nós conhecemos a Bíblia como um todo, e ela não se contradiz, se houver alguma coisinha que não combina, podem crer, tem a ver com os homens e não com Deus. Enquanto o coro de câmara estiver cantando, essa música é linda, uma poesia linda. Fale para Jesus, mas só fale uma coisa. Não vai fazer uma oração assim que começa lá no Êxodo e termina no Armagedão. Peça para estar com Ele no seu reino. Tá bom? Talvez você possa incluir nessa prece, para que estejam no reino, naquele dia, as pessoas que lhe são caras. Faça isso. Talvez você queira se levantar, para significar que você está fazendo isso. Se levante, em silêncio, fale com Deus.
Deus nos abençoe nesta hora tão importante da nossa vida. Amém? Mais uma vez, obrigado. Aquele ladrão que se arrependeu, ele não tinha ninguém a quem recorrer. Mas ele tinha do seu lado o único capaz de resolver a situação. Às vezes nós nos sentimos assim, sabe? Não há ninguém a quem recorrer. Esse é o mundo. Esta vida é assim, não é? Mas Jesus está ao nosso lado. Aleluia. E ao assumirmos o nosso lugar na cruz da aceitação, Ele só diz assim: estarás comigo. Amados, nada mais importante do que isso. Não existe. Essa vida aqui, ela é como um fiozinho assim, bem fininho, uma teia de aranha. Ela pode se romper a qualquer momento. Fortunas são desfeitas de um momento para o outro. Situações de calamidade podem ocorrer. Mas Jesus é vida. Ele é luz. Ele é o meu lar. Ele é a minha saída. Oh Deus, como é bom conhecer o teu caráter e conhecer o teu livro. A ti toda honra, toda glória e todo louvor.
que está o teu povo, uma multidão aqui dentro da igreja e uma outra multidão pela internet. Senhor, o nosso lugar, nós escolhemos a cruz da aceitação. Lembra-te de nós quando vieres no teu reino, Senhor. Que bom ouvir a tua voz dizendo para cada um: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Um dia desses, Pai, os céus se abrirão, Jesus aparecerá, e pela tua graça e misericórdia nós iremos com Ele para o lar. Abençoa o teu povo, os doentes, irmãos e irmãs que estão tão necessitados. Cura o nosso coração, nossa vida, salva a nossa família. Lembra-te de nós. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, amém.